Bom, agora nós vamos falar sobre EFD-REINF, então acompanha aí que vai ser uma obrigação, já é uma obrigação com o objetivo de substituir a DIRF. Porém, a DIRF ainda continua viva até a ordem da Receita Federal final. Então vamos lá, acompanha aí EFD-REINF. Vamos lá. Pessoal, então a EFD-REINF ela tem o objetivo de informar as retenções na fonte. De imposto de renda, contribuições sociais e INSS. Só que o imposto de renda e contribuições sociais ainda de PIS, COFINS e CSLL não está funcionando. Mas quando começar a funcionar, aí a DIRF provavelmente deve ser extinta. Bom, o E-Social também tem retenções na fonte, só que eu até coloquei aqui para a gente não ter confusão, porque o E-Social informa tudo aquilo que tem relação com o trabalho. Tem relação com o trabalho, então seletistas, estagiários, produtor rural, pessoa física, sócio administrador, o autônomo, contribuinte individual e o síndico aqui, ele entra aqui dentro desse lado aqui, que eu já até falei com vocês lá no E-Social. Já naquela situação sem relação com o trabalho, que envolve prestação de serviço de PJ, emissão de nota fiscal, né, aí cai aqui no EFD-REINF, tá? Então o condomínio pode muito bem receber uma nota fiscal de uma empresa com retenção de INSS. E aí se eu tiver uma nota fiscal dessa e o condomínio estiver obrigado a reter, consequentemente nós vamos ter que informar no EFD-REINF. Hoje nós temos que utilizar o EFD-REINF para informar as retenções de INSS decorrente daquela retenção de 11% de INSS ou de 3,5%. Então, basicamente é isso que eu tenho que me atentar hoje na EFD-REINF como tomador de serviço com retenção de INSS. Bom, o EFD-REINF, o condomínio está obrigado a EFD-REINF? Tem algum lugar escrito isso? Bom, a Instrução Normativa 2043 de 2021 vai estabelecer o seguinte: ficam obrigados a apresentar à EFD-REINF os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos: as empresas que prestam contrato de serviço realizados mediante cessão de mão de obra, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Então, aqui, como ele fala, as empresas que prestam e contratam serviços. O condomínio não presta serviço para ninguém. O condomínio não vai prestar serviço, não vai emitir nota fiscal para ninguém. Mas ele pode, sim, contratar serviço mediante cessão de mão de obra. Ele pode contratar um serviço de limpeza, ele pode contratar um serviço de segurança, pode contratar um serviço de construção civil. Então ele pode sim estar contratando. E os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2021 ficam obrigados à entrega da EFD-REINF, nesse caso. E lá no manual do EFD-REINF, ele cita, deixa claro que sujeitos passivos despersonalizados incluem os condomínios, né? Ele fala, é o que ocorre, por exemplo, com os condomínios e os consórcios, que são sujeitos passivos despersonalizados, não possuem personalidade jurídica, certo? Porém, por mais que não tenha personalidade jurídica, não seja uma pessoa jurídica, o condomínio ele não foi esquecido ali. Inclusive, eu até comentei isso com vocês lá, por quê? Porque ele equipara a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias. Ele equipara para fins de cumprimento de obrigação previdenciária. E como a gente está falando de retenção de INSS, que é uma contribuição previdenciária, consequentemente o condomínio vai estar equiparado à empresa para fins de todos os cumprimentos de obrigações acessórias, e o EFD-REINF, ele é um cumprimento de uma obrigação acessória previdenciária. Por conta disso, o condomínio vai ter que entregar. Tá? Beleza, pessoal? E o EFD-REINF, o prazo é até o dia 15 do mês subsequente, a que se refere a escrituração. Caso não seja dia útil, aí antecipa para o dia útil imediatamente anterior. A multa ela é de 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante dos tributos informados na EFD-REINF, ainda que integralmente pagos no caso de falta de entrega de escrituração ou da entrega após o prazo, só que é limitada a 20%. Tá? A outra multa aqui que nós temos em relação às informações incorretas ou omitidas, se eu tiver que retificar a EFD-REINF, a Receita Federal pode me aplicar uma multa de R$20 a cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. É difícil a Receita Federal aplicar essa multa?
mas ela tem a previsão, ela pode cobrar isso se você tiver tiver alguma informação incorreta ou omitida. E a multa mínima no atraso de entrega, gente, é de R$500. E nesse caso aqui pode reduzir pode ter uma redução de 50% dessa multa se apresentada antes de qualquer procedimento de ofício e 25% se apresentada no prazo estabelecido na intimação. Então, ou seja, no mínimo é R$500 de multa e com a aplicação dessas reduções, tá? Aqui eu estou falando se você deixou de entregar um mês, é uma multa. Se você deixou de entregar 10 meses, é 10 vezes R$500, no mínimo, né? Então, fica muito atento a isso, não vai deixar de entregar nenhuma obrigação acessória que o condomínio realmente precisa entregar. E aí tem aqueles casos em que o condomínio, o síndico que passa a documentação para o escritório fazer essa informação. E se o condomínio atrasa com essa documentação, perde a documentação, manda atrasado, manda no final do ano, aí tem que deixar muito claro para o síndico que essa responsabilidade da multa é do síndico depois, né? De ter que passar isso para o condomínio, porque a falta de organização vai gerar um problema para o condomínio depois. Então, a recomendação que a gente dá é sempre ficar muito atento a pedir documentação, saber que documentação que você vai pedir também, né? Que é o que a gente vai falar que agora dos eventos, do FDRINF. Você vai perceber que os eventos do FDRINF, tem vários ali, né? Então tem o R2010, que é o que o condomínio vai ser afetado. Esse R2010 aqui são informadas as retenções de INSS serviços tomados. E o condomínio sempre vai tomar serviço, ele nunca vai prestar serviço, porque o prestador de serviço informa no R2020 e o tomador informa no R2010. Então, ou seja, digamos que uma empresa de segurança prestou serviço com retenção de INSS, o que vai acontecer? A empresa de segurança vai informar no R2020 e o condomínio vai informar no R2010. As informações têm que bater. Qualquer informação diferente uma da outra, do que um declara, que o outro declara, vai dar diferença, e aí a Receita Federal vai chamar, vai gerar uma pendência para você ter que resolver na Receita Federal. Então, muito importante você ficar ligado aqui nessas informações, tá? Até porque agora todas as retenções são geradas por meio da DCTF Web. Então, se você gera lá e depois recolhe por meio do DARF numerado da DCTF Web. Aí tem o 2030, 2040, 2050, 2055 e 2060, que são eventos do FDRINF, mas não estão relacionados com a atividade do condomínio. Então, nem vou tomar tempo de vocês para falar disso daqui, porque o que é mais importante mesmo é o R1000, que envolve o cadastro de informações do contribuinte, o R1070, que são processos, se tiver algum processo judicial, e aí o 2010 que o condomínio vai ter que entregar, depois ele fecha esses eventos no 2099, certo? E o próprio sistema ele vai consolidar essas informações aqui no R9000, tá? Que depois vai levar lá para a DCTF Web. Beleza, pessoal? Bom, então o mais importante para a gente é o R2010, que são serviços tomados, e o cruzamento que eu comentei com vocês é esse aqui em forma mais detalhada, né? Então, por exemplo, se o condomínio recebe uma nota fiscal de um serviço de limpeza, serviço de construção civil com retenção, aí vai ter lá o tomador de serviço. Aqui o tomador seria o contribuinte A, que seria o condomínio. O prestador, contribuinte B, que seria a empresa. Valor 5.000, retenção 550. A empresa em si, ela vai declarar a mesma coisa. Se essas informações estiverem divergentes, aí vai dar pendência perante a Receita Federal. Então, muito importante que os dois destaquem bem essa informação na nota fiscal para que não haja nenhuma divergência. Beleza? Fechou. Então, como é que você vai acessar o FDRINF? O FDRINF você vai acessar lá no ECAC, certo? Vai ter aqui informações cadastrais, vai falar bem-vindo, né? Aí vai falar um pouco do FDRINF ali,
e você vai ver que tem manutenção, eventos periódicos e eventos não periódicos. O principal link aqui que você vai acessar são os eventos periódicos, que se você teve alguma informação em um mês, ele é considerado um evento periódico. Todo mês que você tiver, você tem que vir aqui informar esse evento periódico. E aí quando você acessar aqui informações cadastrais, vai ter o início da validade, que é o início da obrigatoriedade, o número de recibo desse início da obrigatoriedade, que é o do cadastro do contribuinte, né? E aqui nos eventos periódicos, ó, o que vai acontecer? Você vai ver que tem uma opçãozinha aqui, ó, retenção da contribuição previdenciária a serviços tomados. Você pode fazer isso aqui manualmente, ou você pode utilizar um sistema de contabilidade para importar essas informações aqui para o FD-REINF. Então, se você clicar aqui, ó, vai aparecer aqui os dados para colocar o período de apuração, tipo de inscrição, estabelecimento, obra do tomador, no caso seria o CNPJ do condomínio, e o CNPJ do prestador, que seria o CNPJ da empresa que prestou o serviço para o condomínio. Tá? E aí você pode até pesquisar ou incluir mais eventos aqui do R2010. Tá legal? Aí depois que você incluir essas informações, você pode apertar o botão de transmitir essas informações aqui, ele vai levar lá para a DCTF Web.